Então, minha gente, de acordo com Werner W.H. Smith, do livro Introdução ao Antigo Testamento, continuando aqui o estudo sobre o livro de Jó, visto que no decorrer do diálogo, os amigos insistem no seu ponto de vista e repetem os mesmos argumentos, a progressão no seu raciocínio é quase imperceptível. Também as explanações dos amigos e de Jó se relacionam por via de regra apenas de maneira tênue e indireta, mesmo quando há uma conexão formal. Capítulo 16, versículo 2 em diante, capítulo 18, versículo 2, capítulo 19, versículo 2 em diante. Só o capítulo 21 se opõe fundamentalmente ao capítulo 20. Por isto não é fácil distinguir se Jó responde aos seus amigos ou se, ao contrário, são os amigos que reagem à fala de Jó. Ou seja, o diálogo inicia com a fala de Elifaz no capítulo 4, ou já com o monólogo queixoso de Jó no capítulo 3. É um questionamento. Outra questão controvertida é se os três amigos têm, além de sua oposição a Jó e sua concordância na assim chamada doutrina da retribuição, características próprias. Elifaz seria solene e sensato, Zofar ríspido e Bildade com meio termo. No entanto, percebe-se claramente uma progressiva intensificação no escopo global. No início, os amigos proferem palavras de conforto, capítulo 4, versículo 1 e diante, mas no final acabam lançando acusações pessoais, capítulo 22, versículo 4. Os caras querem vencer na discussão de qualquer jeito. A caminhada de Jó começa com o amaldiçoamento do seu próprio nascimento, capítulo 3, versículo 3, conferir com o capítulo 6, versículo 8 e capítulo 10, versículo 18 em diante. Passa por acusações contra Deus que atormentam o fraco, capítulo 7, versículo 12, e declara culpado o inocente, capítulo 9, versículo 20, J. Revolts, e chega à esperança de que encontrará ajuda em Deus. Desta maneira, Jó acaba formulando como que, aplicando o primeiro mandamento ao seu destino, enunciados quase paradoxais sobre Deus. Eu vou me esconder em Deus, Deus se levantará por mim. Deus também, em relação a isso, ele atormenta o fraco e declara o inocente culpado. Então, ou seja, Jó fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, assim por diante, certo? E nessa situação aqui, embora constate que entre Deus e ele não há nenhum árbitro, portanto nenhuma instância superior neutra, capítulo 9, versículo 32 em diante, conclama a Deus para o julgamento, capítulo 13, versículo 3 e versículo 18 em diante, capítulo 23, versículo 4 em diante. Será que Jó segue por fim o conselho dos amigos? Capítulo 5, versículo 8 em diante, capítulo 8, versículo 5 em diante, capítulo 11, versículo 13 em diante, capítulo 22, versículo 21 em diante, quando se volta em contradição a seu apelo anterior, deixa-me, capítulo 7, versículo 16, capítulo 10, versículo 20, a Deus. Jó pede que lhe seja dado abrigo contra a ira divina no reino da morte, para que Deus então se lembre dele com benevolência, capítulo 14, versículo 13. Assim contra o Deus que o persegue, capítulo 16, versículo 9 em diante, 19, versículo 6 em diante, capítulo 21, e que lhe tira o seu direito, capítulo 27, versículo 2. Jó invoca o Deus que na aflição defende a ele e a seu direito. Contra o Deus irado, aparentemente injusto e arbitrário, Jó apela para o Deus que lhe é benevolente. Você pode reparar que acontece mais ou menos isso, né? Ele acusa Deus de um monte de coisa e pede Deus para ajudar. Jó, afinal de contas, quem é Deus para você? Entende? Deus é um sádico que está ali vendo você sofrer e não está nem aí para a hora do Brasil. Deus é alguém que não tem para quem recorrer além dele, mas você quer entrar em juízo com ele, ao mesmo tempo que você diz que ele bota a culpa no inocente, você diz que ele é o teu redentor. Jó, está variando, né? E aí nesse caso, chega a dizer aqui: a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa.
meu advogado é o meu Senhor. Capítulo 16, versículo 19 a 21. Eu sei que o meu Redentor ou advogado vive, também sem carne verei a Deus. Capítulo 19, versículo 25 em diante. Jó está seguro de que encontrará um intercessor e até que verá a Deus, seja, segundo esta passagem muito controvertida, diante da morte ou mesmo na morte. Mas tais confissões não permanecem instantes iluminados no meio das trevas profundas da lamentação? Parece que tem um Jó que está confuso, ou tem mais de um Jó aqui. Enquanto os amigos de Jó apenas veem nele a pessoa sofredora, não justo, ele mesmo insiste em afirmar sua inocência. Capítulo 6, versículo 24, versículo 28 em diante, capítulo 9, versículo 21, capítulo 10, versículo 7, capítulo 16, versículo 17, capítulo 23, versículo 10 em diante. Mas ainda promete manter-se íntegro até o final de seus dias, capítulo 27, versículo 2 em diante, e reforça suas palavras com um juramento extenso de purificação, capítulo 31, assegurando que tem plena consciência de que nem no passado, nem no presente cometeu qualquer transgressão. A declaração de inocência culmina de novo em contradição com a queixa de que Deus não escuta seu grito por socorro, capítulo 30, versículo 20, no apelo de Jó, abre aspas, que o Todo-Poderoso me responda, fecha aspas. Na versão mais antiga do livro de Jó, que ainda não continha os discursos de Eliú, a resposta de Deus, do meio do redemoinho, capítulo 38, versículo 1, segue imediatamente ao desafio lançado por Jó. Esta resposta apenas aborda de forma indireta a sina de Jó, defrontando Jó com o milagre da criação. Perguntas como, abre aspas, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Tens braço como Deus? Fecha aspas. Capítulo 38, versículo 4, capítulo 40, versículo 9. Trazem diante dos olhos de Jó a incapacidade do ser humano de criar um mundo ou até de apenas conservá-lo. Cabe a Deus, e não ao ser humano limitado no seu conhecimento e poder, preservar a ordem na natureza distante e próxima dos homens, astros, condições climáticas, animais. Através das perguntas retóricas, Deus transforma o interrogador em interrogado e por fim em alguém que acaba questionado na sua condição humana. As falas de Deus retificam os enunciados precedentes sobre a relação entre ele e o ser humano, colocando Jó diante do Deus visível na sua criação, mas ao mesmo tempo incompreensível. Recorrendo à criação, mostra-se que o ser humano é limitado no tempo, em poder, conhecimento e capacidade diante do Deus que atua em tudo desde o princípio e é infinitamente superior e incompreensível. Para Jó, a palavra de Deus é antes reprimenda do que justificação, capítulo 38, versículo 2 e capítulo 40, versículo 8. Mesmo assim experimenta como a almejada solicitude misericordiosa de Deus? Em todo caso, Jó se submete ao Todo-Poderoso, abre aspas, sou indigno, que te responderia eu? Fecha aspas, capítulo 40, versículo 4. Renuncia à sua dúvida sobre a ordem universal, as acusações contra Deus e os seus próprios protestos de inocência. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isto retiro o que disse e me arrependo no pó e na cinza. Capítulo 42, versículo 5. Jó baixou a bola. Esta solução do problema de Jó surge a partir de uma vivência pessoal de Deus que supera e relativiza qualquer explicação do mundo, experiência de dor. Quando Jó retira o que disse, o Jó que no diálogo se rebela e discute com Deus, volta a ser o Jó que se sujeita a Deus, o Jó do prólogo, que na fé aceita a sua sina, capítulo 1, versículo 21, capítulo 2, versículo 10. Será que o autor do diálogo conservou a narrativa da moldura, porque tinha a secreta intenção de conduzir Jó, no final, novamente até o princípio? Com as suas últimas palavras, Jó volta a assumir a postura humilde, no pó e na cinza, capítulo 2, versículo 8, capítulo 42, versículo 6.
Tornou-se outra pessoa ou continua sendo o mesmo, enriquecido por novas experiências? São questionamentos que ele faz. Depois da retratação de Jó, Deus precisa pronunciar uma sentença decisiva na disputa entre Jó e seus amigos. Jó capítulo 13, versículo 7, 27, versículo 5 e outras. Jó 20, versículo 3, 22, versículo 5 e outras. Manifestando publicamente o autoconhecimento de Jó, de forma alguma confirma a teologia dos amigos. Pelo contrário, eles vivem graças à intercessão dele, pois não falaram o que era reto diante de Deus. Capítulo 42, versículos 7 a 9, de acordo com as palavras do próprio Deus. A virada na sorte de Jó, que recebe de volta muito mais do que havia perdido, não representa pré-requisito, mas antes consequência de sua percepção, ou seja, a dádiva de Deus, confirmação de sua sentença. Capítulo 42, versículo 10 em diante. Versículo 11 originalmente fazia parte do capítulo 1, é o que Werner está dizendo aqui. Com isto, Deus coloca de novo em vigor o princípio de retribuição interrompido anteriormente. Então, no caso, Werner Schmidt faz algumas perguntas. Será que nós temos mais de um Jó aqui? Ou essas inserções, esses supostos ajustes acontecem para a gente botar sentido na novela, que começa com um Jó paciente do início e o Jó paciente no final, que está revoltos no meio, E aí nessa situação acontece uma harmonia, na história, para nossa compreensão sobre por que o justo sofre.